Caríssimos, caríssimos, Sonorio, René de Paula Júnior falando de novo. E cara, que engraçado, o que está me movendo hoje, tá conversando com vocês aqui, é registrar essa reflexão em voz alta, que na verdade o que eu estou fazendo, apesar de parecer uma conversa, eu estou falando sozinho ao volante, é tocar num ponto que para mim está sendo tão central que eu não digo que está me tirando do sono, mas que tem me deixado bastante inquieto e bastante desconcertado, tem. Então, de uma certa maneira, é um tema bastante pessoal, mas que eu acho que eu vou tentar encaixar aqui em alguma coisa de interesse um pouco mais amplo, tá? Então, para começar essa história, vamos pensar nessa história do interesse um pouco mais amplo. Interesse um pouco mais amplo. Não sei, dependendo da formação de cada um, da história de cada um, tal, talvez você tenha se encantado em algum momento com, sei lá, com a filosofia, né? Tenha lá se encantado com Platão, tenha se encantado com Sócrates, ou tenha se encantado com aqueles personagens tipo o Spock do Jornada nas Estrelas, né? E por que eu estou contando isso? Porque faz um bom tempo, alguns milhares de anos aí, que tem toda uma linha de discurso, de pensamento, privilegiando a razão, né? A razão. Né? Porque já aqui a vida é cheia de incerteza, a vida tem sofrimento, a vida tem angústia, né? As coisas são passageiras, tal. O que a gente faz, né? Então, uma das respostas que surgiu, primeiro que a religião surgiu antes, né? Mas aí surgiram outras respostas. E uma das respostas foi o elogio da razão, né? Que nós somos seres racionais e que, na verdade, a razão, ou né, a racionalidade, seria um refúgio, né? Um porto seguro no mar das incertezas e das ilusões e da sei lá o que, né? Então, se você se pauta pela racionalidade, você está acima do engano, acima da tolice, em cima da ilusão, né? Tá muito engraçado. Eu, de uma certa maneira, talvez, e acho que é isso que, por isso que eu falei a história do alcance amplo, né? Eu não preciso dizer que esse tipo de discurso não teve um alcance tão amplo assim, né? De uma certa maneira, o que eu venho fazendo nesses anos todos, que é meio querer ser mais racional que o grilo falante, né? Querer ser aqui, nesse modesto podcast, né? Sei lá, tentar trazer algum tipo de reflexão, racionalidade, sensatez e tal, talvez esteja, o que obviamente tem um sucesso muito limitado, obviamente é uma coisa de nicho, obviamente não é uma coisa que ninguém vai querer sair por aí compartilhando, porque não é engraçado, não é enternecedor, não é seja lá o que for, né? Então, parte dessa coisa, do fato de eu ter mesmo me colocado nessa sinuca de bico, né, de ter virado alguma coisa de nicho, tem a ver com o fato de que, puxa vida, racionalidade né, tem um apelo relativamente fraco perto de outros drivers, né, de outras coisas que tinham motivo. E é lógico que se eu poderia aqui e ficar me queixando do mundo, disso, daquilo, que o mundo está errado, que o mundo... Mas, na verdade, o que é mais interessante, acho que isso que tem me desconcertado bastante, se você entrar no site do TED.com, procura lá por Optimism, que é otimismo em inglês, procura lá, otimismo. Vai ter uma pancada de vídeos mostrando pesquisas sobre uma coisa que é bem desconcertante, que é a seguinte: otimismo é uma coisa relativamente racional. Otimismo é quando você acredita que as coisas vão dar melhor do que elas podem dar, né? Otimismo você é contra qualquer estatística, né? E assim vai. Na verdade, o otimismo é uma irracionalidade. Mas uma série de pesquisas estão mostrando que
na verdade, você é muito mais feliz sendo otimista, você realiza muito mais sendo otimista, você é mais saudável sendo otimista, né? E isso é bem desconcertante, porque então tá bom, então faz o quê? Cala a boca de todo mundo que é chato, cala a boca de todo mundo que reclama, né? Cala a boca e rema, né? Então o otimismo incondicional é a chave para a felicidade, então vamos ser todos otimistas. Eu fico feliz, hoje um rapaz, acho que o Watanabe é o nome dele, ele me mandou uma tirinha de uma charge em que eles comparavam dois livros. Um deles é um livro escrito pelo George Orwell, que é o 1984, e o outro é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu li esses livros quando eu era muito moleque, eu acho que vale a pena reler pela segunda ou terceira vez. E são duas visões bem antagônicas. No 84, o George Orwell imagina um mundo totalitário, onde as pessoas não têm liberdade, onde os livros são banidos, onde você leva porrada, onde tem alguém vigiando você o tempo todo, tal. Então essa era uma visão de futuro. Na verdade ele estava criticando o stalinismo soviético, mas tudo bem. Mas era uma visão de sociedade pavorosa, era um pesadelo. Mas aí o Aldous Huxley vem com uma outra visão, que é esse Admirável Mundo Novo, que é exatamente o oposto, né? Você não precisa controlar tantas pessoas, você não precisa monitorar, policiar, patrulhar, dar pancada, tal. Se você quiser que as pessoas não façam muito tumulto, deixe-as perpetuamente felizes, intoxicadas com consumo, com informações triviais, com bobagem, com moda, tá? Isso é muito mais efetivo no sentido de manter as coisas relativamente do jeito que elas são, do que se dá o trabalho de patrulhar. Na verdade, muito boa comparação, gostei. Na verdade, o mundo de hoje é uma mistura dos dois, né? Eu ainda acho que o Huxley foi... Tudo bem, ele escreveu depois, mas acho que ele foi muito mais... Eu acho que escreveu depois. Ele foi muito mais presciente, ele foi muito mais certeiro. Porque se a gente vê hoje, né... internet, memes, essa coisa toda, a gente percebe que a gente está praticamente paralisado de tanta alegria e felicidade, e likes, e boatos, e sei lá o que for. Então, de novo, temos por um lado uma visão pessimista, notoriamente pessimista do Orwell, e é uma visão pessimista baseada no otimismo, né? O Huxley falou, olha, a gente vai se intoxicar, vai afundar, vai ficar bêbado de tanto otimismo e ninguém vai fazer patavina. Fiquei feliz, obrigado ao rapaz que me mandou isso, ao Watanabe, mas vamos voltar para o tema que interessa aqui. Então tá, em suma, eu estou mais ou menos pirando, porque eu estou percebendo que aquilo que eu sempre achei que fosse, né, uma bandeira legal, que é essa coisa da racionalidade, de não se deixar iludir, etc e tal, não é a coisa mais saudável e contagiante do planeta, né? Se você quiser contagiar as pessoas, se você quiser mudar alguma coisa, talvez você tenha que saber justamente manipular, apertar esses botõezinhos certos da irracionalidade. Na verdade, muita gente já faz isso muito bem, né? Marcas fazem isso muito bem, a Apple faz isso muito bem, né? É uma pioneira do uso da irracionalidade para vender a coisa mais racional do mundo, que é o computador. Mas aí vem uma questão que é interessante, que é a seguinte: de uns tempos para cá, começa a surgir um discurso, não sei se vocês têm notado, que é de rever a maneira como a sociedade se organiza, ou de rever... Isso está dentro do Occupy, está dentro de uma série de outros movimentos, né? De tentar buscar novos paradigmas. Não adianta saber se a economia do país vai bem ou não, a gente tem que medir um índice de felicidade. Aí lá, acho que o Cristóvão Buarque quer colocar a bendita história da felicidade na Constituição. E aí, volta e meia, vem alguém me mostrar algum projeto em que o cara quer tornar o mundo melhor e mais feliz. E aí eu me pergunto, e essa não é uma pergunta muito fácil, defina feliz,
né? Defina feliz. Isso é uma coisa muito engraçada, porque volta e meia, quando alguém faz, sei lá, aquelas organizações internacionais fazem ranking de felicidade global, você vai perceber que alguns países que são mais justos, em que você tem uma educação melhor, em que você tem, sei lá, Dinamarca, Finlândia, Suécia, esses países e tal, as pessoas não vão dizer necessariamente que elas estão felizes, né? Não. Agora você pega aqueles países que tem chacina, um cara corta o outro com facão, né? Tem limpeza étnica, tem aquela puta desgraçaiada, aí os caras estão felicíssimos. Aí você fala, pensando bem, tá, vamos pensar de novo que índice é esse que a gente vai usar, né? Isso pode parecer um pouco descolado do nosso mundinho aqui, mas tem um ponto que é interessante para mim, que é o seguinte: pegue uma plataforma, por exemplo, como o Facebook. Eu acho que é inconsciente isso, de uma certa maneira. Acho que não duvido que tenha tido essa sofisticação de pensamento, né? Mas uma das coisas bastante interessantes de uma plataforma dessas é que é uma plataforma baseada numa coisa chamada like, que é baseada exclusivamente no gostar, né? E também baseada na possibilidade que você tem de mostrar, de se apresentar, falar, olha, eu sou isso daqui. E aí, como é que a gente vê as pessoas usando isso? A gente vê as pessoas usando isso para mostrar fotos de sucesso pessoal, mostrar fotos de famílias saudáveis. Se você julgar a humanidade pelo que ela publica no Facebook, é de um otimismo simplesmente inacreditável. Mas, curiosamente, de novo vem essa história, curiosamente, isso tem um apelo extraordinário. Isso tem um apelo extraordinário. Ótimo para eles. Agora vem a seguinte questão. Vamos imaginar que você esteja querendo montar uma outra plataforma. Uma plataforma de educação, uma plataforma de transformação social, uma plataforma de participação na sociedade civil, né? Como é que você vai, essa é a pergunta de $1 milhão, como é que você vai fomentar a participação, ou seja, o que for, ou colocar isso num nível satisfatório, né, de uso, de tudo mais, se você for apelar meramente para questões racionais, né? Eu digo isso porque eu já trabalhei em N empresas de engenheiros, e engenheiro sempre acha, eu digo isso porque eu quase fui engenheiro, na hora H eu pulei fora, faltava 6 meses para acabar, e fui fazer comunicação, mas tem aquele otimismo de que se você mostrar que aquilo racionalmente é melhor, as pessoas vão abraçar aquilo imediatamente. A mesma coisa para mim aqui. Eu fico achando que o fato de eu estar sendo racional e ponderado e tentando ser imparcial e tentando provocar reflexão também vai provocar algum tipo de transformação maior. Não, os engenheiros estão errando, eu também talvez esteja errando, e muitos esforços que a gente faz, sobretudo na área de tecnologia, que é uma área que tem muita racionalidade, porque você vai vender um celular pelas features maravilhosas, você vai vender pelo processador, ou seja, pelo que for. Na verdade, o que talvez funcione, torne as pessoas mais motivadas e mais felizes e mais plenas, etc. Então, são justamente fatores absolutamente irracionais, né? A possibilidade, que é o que o Facebook faz, né? Ele permite que você passe uma versão da sua vida que é uma versão completamente, entre aspas, photoshopada. Você está mostrando só os melhores momentos, você está pontuando os melhores momentos com frases melosas, né? Você está permitindo que as pessoas construam versões fantasiosas, versões públicas, porque na verdade isso é muito mais palatável, isso é muito mais interessante, isso é muito mais satisfatório, vou arrumar outra palavra para isso,
do que se você colocasse, sei lá, a ficha que eu vou ter que preencher agora no bendito cartório, que é para onde eu estou indo, e tem uma feira no meio da rua e eu não sei o caminho que eu vou fazer. Mas, abstraindo isso, é isso que está me pirando ultimamente. Eu estou indo hoje à tarde, tem quando esse vídeo for ao ar, eu acho que já até aconteceu, mas eu vou participar do UPix e eu vou mediar uma mesa com bons amigos, o Rafael Vasconcelos, o Juliano Spaia e tal, que é para falar sobre o caso do Coni, que é um caso em que embora tenha usado uma plataforma high-tech, YouTube, Diaba 4, né, vídeo, etc., na verdade eu acho que o grande segredo dela é uma manipulação bastante hábil, né, da irracionalidade alheia. Né? Aquele material todo ele não sobrevive a uma análise de, então tá bom, deixa eu ver aqui a veracidade dessa história toda, né? Não sobrevive, curiosamente não sobrevive, mas mesmo assim funcionou muito bem. E aí fica aquela questão, o que você quer? Você quer fazer alguma coisa que seja fantasiosa e funcione, ou você quer fazer alguma coisa que seja verdadeira e não funcione? Então eu sei que essas novas descobertas aí sobre como a cabeça e o coração das pessoas funcionam, que estão colocando por terra aí milênios, né, de suposições. Não, é melhor você ser um pessimista, porque se você é um pessimista, quando acontece alguma coisa, você vai ficar 2 vezes mais feliz. Não, é melhor você ser um realista, é melhor você ser qualquer coisa. Cara, tudo isso está caindo por terra. E está vindo à tona um retrato da gente que talvez seja mais justo, que talvez seja mais humano, justamente por acomodar aquilo que faz parte da gente, que é o afeto, a emoção, a irracionalidade e tal. E agora, para não me atrasar, eu vou parar o carro aqui, vou desligar a câmera e vou dar uma olhada no mapa, que eu não sei como é que eu contorno essa feira. René de Paulo Júnior falando, grande abraço, roda e avisa.